boa tarde a todos os meus irmãos e irmãs. Esse é o Centro Espírita Seara de Jesus. Hoje é dia 4 de junho do ano de 2020. Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a eles permissão para que nós possamos fazer a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai amado, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja. Na exposição doutrinária da tarde de hoje, nós vamos usar uma lição desse livro, Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso amado e querido Chico Xavier. A lição do nosso estudo da tarde de hoje é a lição número 47, que tem como título Autolibertação. E, na sequência, uma citação de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, item 7. Diz Paulo: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa é a frase de Paulo. E esse capítulo 47 tem como título, então, Autolibertação. Na sequência, então, nós vamos ler e vamos explicando a interpretação que Emmanuel nos traz desta citação do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo exorta nós todos a refletirmos sobre isso, na verdade, ele está nos chamando ao caminho da autolibertação, ou seja, o caminho da evolução. E a nossa evolução, a doutrina espírita nos ensina que passa sempre por um caminho duplo. É como se fossem duas estradas de um mesmo caminho. A nossa evolução passa pelo saber, por nós desenvolvermos em nós o saber, o conhecimento, e, ao mesmo tempo, desenvolvermos em nós mesmos a nossa moralização, ou seja, a aquisição de virtudes que nós ainda não as temos. Então, na sequência, Emmanuel, interpretando a frase de Paulo, diz o seguinte: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Então, nessa primeira frase de Emmanuel, algumas coisas são importantes para a nossa reflexão. Então, neste curso de autolibertação, ele vai dizer: aprende a viver como possuindo tudo e nada tendo. Ou seja, aprende que durante a tua existência, tu serás capaz de ter cargos, posses, coisas materiais, projeção social. Mas, assim como as pessoas, todas essas situações e coisas materiais, elas são impermanentes na vida. Elas são transitórias. Tudo na vida é impermanente, é transitório, a vida e tudo que ela contém. Então, esse seria o primeiro aprendizado. A impermanência, a transitoriedade de tudo que nós temos na vida. Coisas e pessoas.
Continua Emmanuel. Se chegasse à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Aqui, novamente, dois grandes ensinamentos, né? Então, quando ele diz que nós chegamos à Terra como um peregrino necessitado de aconchego e socorro, por que Emmanuel faz essa citação? Na verdade, ele nos remete ao ensinamento da doutrina espírita, que nos lembra que, em vidas pregressas, nós já descumprimos as leis de Deus reiteradas vezes, até que nos arrependemos e suplicamos ao Pai uma oportunidade de regressar a esse planeta bendito, lugar de provas e expiações, onde começaríamos, então, aos poucos, a quitar os nossos débitos. E aí, então, o nosso progresso na carne depende disso, ou seja, de nós superarmos, não os outros, mas superarmos a nós mesmos, as nossas imperfeições, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Continua Paulo. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Ou seja, de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis naturais, cada um de nós vai ter que fazer o seu caminho da autossuperação, no sentido de superarmos as nossas dificuldades, as nossas sombras. E claro que esse caminho será feito de uma forma solitária, sozinho. Por isso que ele diz: cada criatura está ou estará em solidão, né? A seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, por mais que nós estejamos acompanhados, né, sempre de muitas pessoas, família, amigos, colegas do centro espírita, colegas de trabalho, no fundo, cada um de nós é uma essência única, criados por Deus, simples e ignorantes. E esse caminho, né, de autolibertação, até chegarmos à condição de espíritos de luz, esse caminho, ele depende única e exclusivamente do esforço, do empenho, né, de cada um de nós. E claro que isso não vai ser conquistado numa única existência. Diz Emmanuel: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Ou seja, em cada existência, em cada vez que nós renascermos, em cada vez que nós reencarnarmos, nós teremos escolhas a fazer. E que essas escolhas sejam sempre pelo bem, pelo certo, pelo justo, pelo verdadeiro, ou seja, de acordo com os ensinos morais trazidos por Jesus para todos nós. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Ou seja, sozinhos, nesse caminho, que é um caminho individual, de autossuperação, porque não existe como nós consertarmos o outro. Não tem, por mais que amemos os outros ou o outro, nós não poderemos fazer esse caminho da autossuperação, da autolibertação pela outra pessoa, né? Então, cada um tem que trilhar o seu caminho. Então,
Emmanuel lembra aqui, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Ou seja, solitários e sozinhos, nós somos pequenos e frágeis, mas com Deus Pai e com Jesus, nós seremos força, coragem, resignação, para que nós possamos então trilhar esse caminho da autolibertação. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aqueles que te seguem. Aquilo que te encoraja, diz Emmanuel, pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Aqui, de novo, dois ensinamentos extremamente importantes, né? Ou seja, não te faça de vítima diante das dores, das dificuldades, dos testes, dos problemas da vida, né? Então, não te faça de vítima, ou seja, não pense que tua dor é maior do que a do vizinho. Então, não te vitimize, né? Não assuma a condição de vítima. Por quê? Porque quando nós assumimos a posição de coitadinho ou coitadinha, de vítima, o que acontece? Nós nos paralisamos, né? A condição de vítima nos paralisa, impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, Emmanuel nos lembra, né? As situações que nos felicitam, que nos agradam, pode ser o vinagre na vida do nosso irmão. Ou seja, aqui o ensinamento e a reflexão é que aprendamos nós todos a aceitar os outros do jeito que eles são, né? Ou seja, nós somos seres milenares em graus diferentes de evolução. Então, é muito importante que aprendamos, cada um de nós, a exercitar a compaixão, a compreensão, a paciência, porque na maioria das vezes nós é que precisamos desta compaixão, desta paciência dos outros para conosco. Então, não privemos os outros desse carinho, dessa atenção, dessa paciência. Porque na maioria das vezes somos nós que precisamos que os outros tenham essas virtudes para conosco. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Aqui um outro ensinamento, né? Se nós quisermos trilhar o caminho da autolibertação, Emmanuel nos adverte: vamos parar de nos melindrar por qualquer coisa, né? Esse não é o caminho. Porque a pessoa que nos machuca, nos magoa ou nos ofende, nos lembrava Chico Xavier, é muito mais necessitada da nossa compaixão, da nossa compreensão, do que de qualquer outra coisa. Então, diante da ofensa, diante da agressividade, ao invés de pensarmos em devolver com a mesma moeda, vamos pensar e refletir que esse irmão, ele pode estar doente, espiritualmente falando, ele pode estar necessitado de alguma coisa, ele pode estar passando por alguns problemas, que muitas vezes são problemas pesados, que ele não está sabendo como resolver. Então, é muito comum, nos ensina Chico Xavier, que as pessoas que nos agridem é porque elas estão ainda mais doentes do que nós.
ainda mais necessitadas do nosso afeto, do nosso carinho. Então, nos melindrar não é caminho para a nossa autolibertação. Continua Emmanuel, desanuvia a mente cada manhã e segue em diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Ou seja, independente do que aconteça, acorda todo dia de manhã, primeiro agradecendo a Deus e a Jesus pela volta ao corpo físico, agradecendo pela noite, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo, porque temos muito a agradecer. Então, diz Emmanuel, no fundo, se alguém fez alguma coisa equivocada, não é conosco que essa pessoa terá que acertar contas depois. É com Deus. E nós, da mesma forma, né? Então, nós acertaremos as contas com Deus Pai. Madre Teresa de Calcutá sempre lembrava disso. No fundo, não é nós e os outros, é nós e o Pai. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Para finalizar, Emmanuel nos lembra: aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado ao amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz, com alusão a qualquer patrimônio de ordem material: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, na nossa passagem pela vida material, pela vida no corpo físico, biológico, afinal de contas, o que levamos de tudo isso, né, que faz parte do nosso caminho da autolibertação? O que afinal de contas, levamos? Levamos as conquistas da alma, as conquistas espirituais. O amor que desenvolvemos em nós, por nós e pelos outros, o amor a Deus, o amor a Jesus, a todos os nossos irmãos, a paciência que aprendemos a ter conosco e para com todos, a compaixão, a paz e o perdão. Ou seja, a autolibertação é um caminho onde só nós podemos trilhar, nós mesmos. Nós mesmos podemos nos libertar ou não nos libertar, evoluir ou não evoluirmos. Esse é o ensino de Jesus através de Paulo, através de Emmanuel e através de Chico Xavier na tarde de hoje. Que a paz do Divino Nazareno seja sempre uma constante na vida de cada um de nós. Que assim seja. E assim, boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine os nossos pensamentos. Como é habitual, neste momento, nós vamos dar continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a terceira parte, que fala das escalas espírita. Então, nós temos no capítulo, na segunda parte, né, do livro, no capítulo 1º, né, que fala da escala espírita. Nós estamos estudando a terceira ordem,
os espíritos classificaram, né, na terceira, segunda e primeira ordem. Então, na terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, são os bons espíritos. E na primeira ordem, espíritos puros. Hoje, como já falei, nós estamos estudando, né, o da terceira ordem. Tá? E nós temos, e na terceira, e eles classificaram, né, essa terceira ordem em 5 classes, que são, né, então, no geral da classificação, é a 10ª classe. A 10ª classe, que são os espíritos impuros, já foi falado a semana passada. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre, né, os da 9ª classe, que é os levianos. Então, vejamos bem, de espíritos impuros, né, o da 9ª classe já é os levianos, né? E o da 8ª classe é os pseudo-sábios, né? E o da 7ª é os espíritos neutros. Depois vem os espíritos batedores e perturbadores. Depois, então, passa, né, para a segunda ordem, que são os bons espíritos. Mas hoje nós vamos nos focar, né, nos espíritos, então, da terceira ordem. Então, nós vamos conversar um pouco hoje, né, sobre, né, espíritos levianos. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os espíritos levianos, vamos pensar um pouco. Por que Jesus permitiu que os espíritos viessem dizer para nós, né, que existe uma classe, né, que no universo tudo tem a sua ordem. Então, quando eles falam dos espíritos imperfeitos, dos espíritos levianos, eles estão falando de nós, porque nós somos espíritos num corpo físico, que os espíritos, para poder nós reconhecermos, então eles dizem que nós somos almas, porque estamos num corpo físico. Então, quando eles falam dos espíritos levianos, que são os ignorantes, né, são os maliciosos, aqueles que falam sem refletir, os zombeteiros, né, eles estão falando de nós também. Porque os espíritos se basearam para criar essas classes, essa classificação, né? Foi no grau de adiantamento deles, né, nas qualidades que eles já adquiriram, e também nas imperfeições que eles ainda não conseguiram se despojar, né? Então, quando eles falam dos espíritos, eles estão falando também de nós. Então, né, vejamos bem, né, que da terceira, né, ordem, nós somos classificados, né, como espíritos impuros, como espíritos levianos, né? Então, eles mostram essa classificação que é para nós perceber que nós precisamos lutar para sair dessa situação que nos encontramos. Não é para que nós nos sentimos tristes porque ainda estamos numa classe
de vibração muito baixa, né? Então, para nós, né, hoje, é importante nós saber, né, que os espíritos da nona classe, né, são levianos. Então, como já falamos, são ignorantes, maliciosos, falam sem refletir, são zombeteiros, né? Metem-se em tudo eles respondem sem se incomodar com verdade nenhuma, né? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Eles gostam de causar intrigas, eles gostam de induzir nós ao erro, né? Então, eles gostam de fazer mistificações. Por vezes, né, eles são chamados, esses espíritos, né, de duendes, de targos, gnomos, diabretes, enfim, espíritos de vibração baixa. E esses espíritos, eles estão sob o cuidado de espíritos superiores, que coordenam eles, que cuidam deles, né? E esses espíritos são usados pelos espíritos superiores para trabalhar na natureza, na parte mais, vamos dizer assim, nos minerais, nas rochas. São espíritos realmente que têm uma vibração muito inferior. Então, eles, por vezes, quando eles se comunicam com alguns médios, eles tentam mistificar. Por vezes, eles dão o nome de espíritos de uma envergadura elevada, mas eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso por ignorância. Então, é importante que nós, né, começamos a estudar as escalas dos espíritos para ver onde é que nós nos encaixamos e para ver o quanto que nós temos que lutar ainda, né, para atingir um nível melhor, né? E todos esses espíritos, um dia também vão estar, né, numa classe mais elevada. Como nós percebemos, né, os espíritos impuros, eles têm uma facilidade, se fizerem esforço, de chegar a um espírito leviano, que já é, para eles, uma condição melhor, né? Então, é importante que nós começamos a estudar, né, essas classes. É muito importante nós conhecer. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, é importante que nós começamos a conhecer da onde que nós viemos e para onde nós precisamos trabalhar para conquistar. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os espíritos da 8ª classe, que é os espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos, eles dispõem de conhecimento bem amplo, porém, eles creem que sabem muito mais do que realmente eles sabem. Tendo realizado alguns progressos, já sob diversos pontos de vista, né, a linguagem deles aparenta um cunho de serenidade, de natureza a iludir aqueles que as escutam, né?
E eles, por vezes, conseguem até acender algumas luzes, né, para iludir aqueles que as escutam. Mas, em geral, isso não passa de reflexões, de preconceitos, de ideia de sistema, enfim. Eles se nutrem na vida terrena. Eles ainda precisam das coisas materiais. É uma mistura, às vezes, né, ou quase sempre, né, de verdade com erros absurdos, nos quais eles penetram, e a presunção deles é por causa do orgulho, do ciúme, né? Então, é importante que nós, né, percebemos, mas nós também não podemos esquecer, é preciso que nós falamos das oportunidades que é nos oferecido por esses espíritos pseudo-sábios. De agora eles serão amanhã os sábios. Porque somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Então, compete a todos nós, já favorecido pelo conhecimento da luz, da verdade, sermos sem conivência, ser paciente com eles, ajudá-los na altura das suas necessidades. Porque os espíritos puros, eles também já passaram por esse caminho da ignorância. Então, os espíritos nos chamam a atenção que é necessário que nós aprendamos a discernir as coisas, ouvir eles com carinho, né, os pseudo-sábios, mas nunca nos deixarmos influenciar por eles. Porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda, aqueles que ainda estão buscando a luz de Deus. Que entremos nós, então, na filosofia do trabalho honesto, que nos lembremos dessa máxima da luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. É no trabalho do amor que teremos o amor, e o amor nos levará à verdade que nos liberta. Então, nós temos que cuidar desses irmãos, né? E cuidar de nosso sentimento. Por vezes, nós ainda agimos assim, né? E quando nós estivermos em algumas situações da vida com um pouco mais de conhecimento, que se iremos, né, compreensivo com esses irmãos, né? E, quando possível, passar algumas informações e ouvir sempre com muito carinho, com muita atenção. Então, né, nós já andemos duas escalas de espíritos impuros, nós somos para os espíritos levianos, né? E agora nós vamos falar um pouco dos espíritos neutros. Espíritos neutros. Aqui na Terra, por vezes, a gente diz, né, fulano está em cima do muro, está neutro, não quer se manifestar, né? Nem é bastante bom para fazer o bem,
nem é bastante mal para fazer o mal. Então, pende tanto para um lado como para o outro. Não ultrapassa a condição de comum da humanidade. A grande maioria, segundo os espíritos, de nós aqui encarnados, agimos como os espíritos neutros. Quer no que concerne a moral, quer no que concerne na parte intelectual, apegamos nas coisas deste mundo, de cujas as grosserias, né, nos traz alegria. Por vezes, sentimos saudades. Então, é importante, não é muito difícil conhecer os espíritos indiferentes ou neutros, pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. No mundo físico, está cheio desses espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais. Ainda dormem na incapacidade de sentir a beleza da vida imortal. Quando começam a acordar, as primeiras manifestações desses espíritos são de orgulho e de egoísmo. Então, não tem a menor respeito pelos seus irmãos de caminhada. Quando os ajudo por algum motivo, é porque eles prevêem um ganho lá na frente. Essa classe de espírito carece de apoio constante, através de exemplos de bondade, de amor, dos que já passaram por eles e se encontram na dianteira. Então, é importante que aqueles de nós que convivem conosco, que já estão num grau maior de evolução, né, que reflita que ele também passou por essa escala da qual nós estamos. E assim também somos nós. Se nós já subimos algum degrau na evolução, é importante que nós paramos e pensamos, né? O que Deus espera de nós. Então, meus irmãos, hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima semana vai ser falado sobre os espíritos batedores e perturbadores. Que nós possamos, nesse instante, buscar o divino amigo Jesus, dizer assim: vem, Senhor, te solicitamos a tua assistência e o socorro. Ajuda, Senhor, para que possamos colaborar com os dias, para que os dias possam colaborar conosco. Ajuda-nos, ampara-nos, que nós possamos, Jesus, buscar-te, para que possamos ouvir e sentir os teus desígnios, e ao ouvir, Jesus, os teus desígnios, que sejamos nós guiados para todo sempre por esta energia do teu amor e da tua paz.
E assim, Senhor, nós te rogamos. O passe é coletivo. Nossos irmãos estão cada um nos seus lares, vibrando por todos nós. Então vamos buscar penetrar nesta vibração divina. Jesus, quando estava entre nós no corpo físico, ele olhava aquela multidão e derramava sobre eles o bálsamo do seu amor. Este amor que tudo cura, que tudo vivifica. Então vamos rogar a esse divino que nos envolva nesta luz, neste momento, curando as doenças da nossa alma, da nossa mente e do nosso corpo, mas que fortaleça a nossa fé e a nossa vontade, para que possamos continuar buscando os seus ensinamentos. Envolve-nos, Jesus. Fortalece-nos. Ajuda nesse momento de pandemia, para que possamos viver na tua paz. Precisamos da tua paz, Jesus. Precisamos da tua luz. Assim como a planta no deserto precisa do orvalho da noite. Por isso, Senhor, seja sempre conosco, mas fortalece-nos a nossa vontade, para que possamos estar contigo para todo sempre. E assim nós dizemos, Senhor, a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai amado, caímos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que a paz e a mansidão do doce Nazareno permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.